Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é João Vitor, eu faço parte de um grupo de Banco de Dados 2, junto com o Elder e o Vitor, e nós iremos apresentar sobre um serviço de software chamado Prometheus. Bom, para começar, eu vou falar um pouco sobre o software, né, sobre a história dele, e depois a gente vai explicar para que ele serve e o que ele é de fato, né? Bom, ele foi criado em 2012 com o intuito de suprir necessidades que um sistema de monitoramento tinha naquela época, sendo elas ter um modelo de dados multidimensional, simplicidade operacional e coleta de dados escalável e uma poderosa linguagem de consulta. E lá em 2016, a Cloud Native Computing Foundation aceitou o Prometheus como seu segundo projeto incubado, e em julho de 2016 ele foi oficialmente lançado em sua versão 1.0. Bom, muito bem. O que é o Prometheus? Prometheus nada mais é do que uma ferramenta de monitoramento e alerta cujo objetivo é garantir que sua aplicação, como por exemplo um site com o qual você tenha desenvolvido ou de algum cliente, esteja funcionando de forma correta em todas as perspectivas que o mesmo apresentar. É um sistema simples de monitoramento e que funciona por meio de logs. Esses logs eles possuem duas formas: os logs de forma push e os logs de forma pull. Os mesmos serão apresentados posteriormente pelo nosso queridíssimo amigo Elder. Muito bem. Esses logs eles têm como objetivo principal corrigir bugs do que a aplicação apresentar, monitorar essa aplicação, fazer insights técnicos e de negócios na mesma e alertar caso ocorra algum erro. Como um exemplo desse erro seria se um usuário estivesse tentando um usuário estivesse tentando comprar em algum site um produto e na hora dele apertar no botão para realizar a compra, ela não é efetuada, seja lá por qualquer mal defeito que o site apresentar ou até mesmo um erro de programação. Então que o Prometheus ele vai enviar um alerta para o técnico, possamos assim dizer, e ele vai entender o que está acontecendo com a aplicação. Pois bem, o Prometheus ele é uma ferramenta open source e então qualquer pessoa pode baixar na sua máquina e utilizá-lo. Ele tem tanto para as versões Linux e Windows e também possui uma versão web, só que ela não é muito viável porque ela é cheia de problemas. O mesmo possui uma linguagem de programação própria chamada PromQL, que é uma linguagem de programação de consulta como a do MySQL, e ela serve para selecionar e agregar dados de séries temporais em tempo real. As suas expressões, as expressões com as quais são feitas pela linguagem PromQL, ela nos permite utilizar os rótulos de séries temporais e seus resultados servem para visualizar de maneira gráfica o que está acontecendo com a aplicação. Bom, agora eu passo para o nosso amigo Elder. Bem, como funciona o Prometheus? Antes de entender como o Prometheus funciona de fato, é necessário falar sobre outros sistemas que auxiliam a monitorar as aplicações de um sistema ou serviço. Um desses sistemas é o Alert Manager, que é um tipo de sistema responsável por avaliar os dados e enviar alertas, seja por e-mail ou outros meios em que o sistema consegue suportar. Um outro tipo de sistema que auxilia o Prometheus é o Grafana. O que seria o Grafana? O Grafana é basicamente uma plataforma
que lê os dados fornecidos pelo Prometheus e os interpretam para uma visualização gráfica da coisa. Ou seja, o Grafana recebe os dados, interpreta e transforma em métricas gráficas, o que acaba facilitando a visualização e entendimento dos dados. É uma plataforma que oferece suporte para diversos outros tipos de sistemas que coletam informações. E como o Prometheus realmente funciona? Ele funciona principalmente através de logs. Os logs, eles são registros e são essenciais para encontrar anomalias no sistema. E tem a sua função de armazenar informações sobre eventos que ocorrem em algum tipo de software. Geralmente, esse armazenamento de logs ocorre através de arquivos, podendo ser armazenados também em outro tipo de formato, como, por exemplo, um banco de dados. Um exemplo de logs é quando você se inscreve num canal do YouTube e ativa o sininho para receber as notificações. Quando este canal submeter um vídeo, você é notificado. Isso é um exemplo bem simples de log. Normalmente, tem duas formas principais quando se pretende trabalhar com os logs para monitoramento de sistemas. Tem a forma push, que é entendida quando temos um agente que obtém as informações para fazer o armazenamento num banco de dados do sistema de monitoramento. Outra forma é através de pull. Esta é uma forma em que o Prometheus costuma trabalhar. Com uma aplicação no ar, por exemplo, o próprio Prometheus irá acessá-la, a aplicação, e pegar as informações para que ele possa monitorar e alertar quando necessário. Agora, para dar um exemplo simples, eu vou utilizar essa imagem que está aparecendo no slide. Nela, nós podemos ver que o Prometheus ele recolhe os dados, né, da aplicação que ele está monitorando por meio de HTTP. Então, ele armazena esses dados, né, essas métricas, no seu banco de dados, chamado de TSDB. O tempo que ele captura, né, o intervalo que ele vai ficar capturando essas métricas, ele é configurado por quem está configurando o Prometheus. E ele pode variar para em um mesmo site diferentes tempos para diferentes serviços, né? E isso daí é algo bem configurável. E com essas métricas, nós podemos observar o que está acontecendo dentro do site. Por exemplo, supondo que tenha um site de compras. É possível, por meio do Prometheus, observar quantas compras estão sendo feitas, a soma das compras feitas em determinado momento, quantos usuários estão online. São inúmeras possibilidades de monitoramento feitas pelo Prometheus. E da mesma maneira que ele serve para monitorar o que está indo bem, ele também serve para monitorar o que está falhando. Então, se alguma aplicação der problema, ele também gerará alertas que serão enviados para o Alert Manager, que enviará para o usuário, né, o configurador, quem cuida, né, da aplicação. E como que a gente vê esses dados? Bom, o serviço mais utilizado, como citado anteriormente, é o Grafana. E o que o Grafana faz? Né? Para que ele serve? Bom, ele é um ambiente gráfico, basicamente. Ele serve para gerar dashboards. E o lado bom dele é que ele funciona em conjunto com o Prometheus, utilizando da linguagem do Prometheus, o PromQL. Bom, era isso que a gente tinha para falar nesse vídeo. As referências utilizadas para a pesquisa estão aqui. E até mais.